Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Catarina Braga e eu trouxe hoje para vocês um outro case de UX. Então, aqui eu busquei trazer um framework que na verdade eu ainda estou testando e vou explicar com mais detalhes no final, porque eu acredito que ele demonstra o meu pensamento crítico e a minha capacidade de validar oportunidades, certo? Então, a ideia é trazer um case um pouco diferente para impressionar vocês. Então vamos lá. Esse é o estudo de caso de como nós transformamos a coleta de dados em redução de custos e assim maior eficiência operacional para os nossos clientes. Um pouco sobre a empresa. A Lin Saúde é especializada em aumentar a eficiência na gestão de provedoras de planos de saúde, certo? Então, operadoras de saúde, como são mais conhecidas, mas também de empresas que gerenciam os próprios planos de saúde para os seus colaboradores. Então, dessa forma, permitindo decisões mais baseadas em dados, especialmente na alocação de recursos. E, tradicionalmente, um provedor de plano de saúde ele só vai ficar sabendo da sua internação 2 vezes, que é quando o hospital faz uma solicitação formal para admitir você como paciente e 60 dias depois, quando o hospital finalmente envia a conta. Também achei estranho quando eu ouvi pela primeira vez, mas é verdade. E o produto Lean Stay, ele ajuda esses provedores de planos de saúde a coletar os dados clínicos de uma forma mais acionável desde o primeiro dia. Então, especialmente importante para casos de pacientes de tratamento intensivo, então os que estão na UTI, por conta do alto custo diário que isso significa, né? Por conta, enfim, dos profissionais especializados, dos medicamentos e especialmente dos equipamentos que são utilizados. E dessa forma, com essas informações clínicas em mãos, já desde o primeiro dia, os provedores de plano de saúde conseguem tomar decisões de forma mais proativa, tanto para a saúde do paciente, ajudando, sugerindo as decisões mais apropriadas clinicamente, claro, vendo tudo lado a lado com o hospital, mas também melhorar ali a gestão de custos, considerando que eles estão dando um cheque em branco para o hospital colocar tudo que eles puderem justificar 60 dias depois. E no nosso dia a dia, embora nós estivéssemos coletando os dados de forma bem sucedida com os nossos profissionais médicos que vão lá no hospital e coletam tudo preenchendo nos formulários do nosso sistema, eu descobri por meio de uma investigação que faz parte desse framework que eu vou explicar mais para vocês, um insight que os nossos clientes estavam overlooking, né, negligenciando um insight muito importante relacionado a como alcançar o ROI, né, que é o retorno de investimento. Foi para um cliente específico que nós identificamos isso, mas percebemos que seria facilmente encontrado em outros. E nesse caso, como vocês podem ver aqui na imagem, das perguntas que nós fazemos, existe uma pergunta relacionada à solicitação de cuidados domiciliares, né, o famoso home care. Então, conseguimos obter com precisão a informação de quando isso foi solicitado e nós já sabemos que o tempo de espera que um paciente fica, especialmente na UTI, esperando essa solicitação ser aceita para que ele possa voltar para casa, significa dezenas de milhares de reais só para ele ficar lá deitado na UTI. Então, como nós somos uma empresa contratada para gerar eficiência operacional, então nós sabemos que a coleta dessa informação é relevante para o nosso cliente e esperávamos que a equipe interna deles estivesse utilizando essa informação para gerar economia, mas isso não estava acontecendo, certo? Então, era uma oportunidade crítica ali que estava sendo perdida do nosso aha moment, né? De quando o cliente percebe a nossa proposta de valor, porque o seu time interno não estava utilizando essa informação. Então eu propus um experimento para o nosso time de enfermagem, que eles que apresentam, né, o relatório mensal para o cliente, para o time de operações do cliente, com o objetivo de transformar esse time de um consumidor passivo de dados para um tomador de decisão proativo e meio que desbloquear essa capacidade de economia de em torno de 50 mil reais mensais que nós estimávamos ali. Para vocês saberem,
Isso equivale a em torno de 3, 4 dias de espera pela aprovação de home care para um paciente. Então, normalmente, em média, demora mais do que 4 dias e temos em torno de 200 pacientes aí por mês sendo atendidos pelo nosso serviço. Então, dá para ver que é facilmente alcançável essa estimativa. E essa abordagem, ela está dentro de um centro de uma estratégia um pouco maior. Então, a proposta é melhorar a percepção de valor em relação ao nosso produto para motivar o cliente a expandir a rede hospitalar dele, então os hospitais que nós visitamos, com o objetivo de aumentar o número de relatórios, que é a nossa North Star Metric, então a nossa métrica-chave que nós queremos aumentar. Isso para poder estarmos, né, atingindo ali tudo isso alinhado com a nossa estratégia de crescimento e com o nosso roadmap de investimento em IA. Então, considerando esse contexto, certo? A nossa ação foi realmente realizar um experimento ali dentro de uma abordagem PDSA, então planejar, fazer, estudar e agir, muito comum para a experimentação de produto, mas que eu reduzi aqui para 3 passos, então para a gente poder ver observação, experimentação e resultados, certo? De forma mais sucinta. E o guia para uma experimentação é sempre a hipótese, certo? Então aqui vocês vão poder ver a estrutura dela dentro das fases de observação e experimentação, e para alinhamento geral, uma hipótese ela veio do campo científico e foi adaptada para gestão de produtos e normalmente segue o seguinte formato, né? Com base em um insight, então um entendimento profundo de um desejo ou necessidade de algum indivíduo, nós prevemos que uma ação específica, que é a nossa missão como time decidir o que vai ser e como implementar, de que essa mudança vai gerar um impacto positivo, que é o resultado, né, o outcome normalmente desejado pela empresa. Então vamos lá. O primeiro passo foi realmente observar, né? Então nós unimos o time que iria participar desse experimento na apresentação mensal dos resultados e observamos como eram comunicados aos clientes. E foi possível perceber que, de fato, os insights eles estavam sendo consumidos de forma passiva. Então, mesmo quando o time de enfermagem mostrava as economias possíveis de 50 mil por mês e até recomendava certas iniciativas, não havia nenhuma atitude ou ação diante disso. Então, depois da reunião, da apresentação, nós nos juntamos e colaborativamente pensamos no que poderia estar acontecendo ali, né? E juntos identificamos, né, construímos ali a nossa hipótese de que a falta de ação deles vinha da falha em perceber o valor nesses nossos entregáveis, né? Então, na nossa listagem de casos, na contagem dos casos e nas estimativas mínimas que estavam sendo apresentadas. E a primeira coisa no experimento seria testar essa nossa suposição, né, de que nossos entregáveis têm valor para o cliente, mas nós sabemos que o cliente nos contratou por conta disso. Então, realmente, o time de operações do cliente deveria estar buscando o retorno de investimento. Certo? Então, considerando esse insight, essa problemática, essa desconexão, eu comecei a pensar nas mudanças que nós poderíamos testar e revisei ali alguns frameworks, gatilhos mentais e heurísticas de decisão, sempre com esse pensamento, né, de como poderíamos gerar iniciativas de ROI que não só esse cliente em específico pudesse alcançar esse resultado, mas também outros, e visando no futuro ter essa expansão da rede. Então, sugeri para o time focar em criar urgência como um princípio que iria realmente impulsionar essa ação. Bom, então, para nossa primeira iteração, eu sugeri como mudança redesenhar realmente como nós estávamos apresentando os dados de economia e, em vez de fazer essas estimativas genéricas que, apesar de altas, não estavam gerando resultado, nós realmente apresentássemos a economia acumulada daquele mês. Então, com o mês fechado, o quanto eles teriam economizado se tivessem agido em cima disso. E toda hipótese precisa de um objetivo. Então, a nossa expectativa aqui desenhada foi de que eles pediriam no mês seguinte pelo menos 20% dos casos para poder agir em cima deles. Então,
nós partimos para a execução e quando realizamos a reunião para apresentar esse resultado, o cliente achou interessante, né, realmente, mas ele não mudou de comportamento. Então, ele não pediu no mês seguinte nenhum caso para agir em cima deles. E, bom, então nós precisávamos de uma abordagem um pouco mais forte para criar esse senso de urgência. Mas nós já tivemos um grande aprendizado que foi, ao trabalhar esses dados, nós percebemos que a coleta passa a possibilidade de custo evitável, né? O custo evitável passa muito facilmente de R$50 mil. Então, na nossa segunda interação, nós, em vez de mostrarmos as economias de um mês, nós passamos a mostrar as economias acumuladas no ano. Ou seja, a cada mês eles poderiam ver, a partir disso, né, se funcionasse, quanto eles estariam perdendo ao longo do ano de oportunidade de economia. Querendo ou não, é um dinheiro que vai acabar sendo pago para o hospital, mas que poderia ser evitado. A nossa estimativa de mudança, né? Então, nosso objetivo com essa alteração, nós mantivemos a mesma, de 20%, mas fomos surpreendidos ao executar, exibir essa mudança, de que eles iam querer 100% dos casos a partir do mês seguinte, né? Porque, como vocês podem imaginar, foi um valor significativo de milhares e milhares de reais, certo? Nós, no caso, estávamos no começo do ano, então não deu para mostrar, não tinha como mostrar os acumulados do ano, não seria tão significativo. Então nós juntamos os últimos 6 meses para apresentar como um valor total. E era essa exatamente a mudança de comportamento que nós queríamos. Então, a implementação da visualização de dados realmente aumentou a percepção de valor do cliente, certo? Nós fizemos isso de forma bastante enxuta. Então, esclarecendo, né? Basicamente, pegamos algumas horas de trabalho para coletar e trabalhar os dados. Nós criamos os gráficos ali mesmo no Excel e praticamos juntos como seria a melhor forma de comunicar esses dados. Como vocês podem ver aqui um exemplo na ilustração, os valores do lado esquerdo, eles são relacionados ao mês, então cada uma das barras. E do lado direito vocês têm o valor acumulado, que está relacionado a essa linha de custo acumulado. Então, claramente, muito facilmente, esse custo evitável ultrapassa aquela nossa estimativa inicial, né? E realmente chama a atenção. E foi muito bom ver essa mudança de comportamento deles. Mas nós tivemos um outro insight, né? Um outro aprendizado de que, na verdade, o nosso cliente ele não tem... Na verdade, a equipe ao qual o nosso produto atende, ele não tem autonomia para trabalhar certas iniciativas que gerariam esse ROI. Então, eles não têm autonomia para, por exemplo, fazer a aprovação de home care. Mas, como eu falei, né? Conseguimos esse impacto imediato e isso serviu para que nos nossos próximos passos nós possamos focar em explorar como o produto, como o time da Lean Saúde pode apoiar as iniciativas internas dos clientes, né? Não só coletar os dados, mas gerar efetivamente esse valor de retorno para o cliente. Então, essa percepção de valor ser realmente um valor que eles alcancem na nossa contratação. E com esse aprendizado, então, seria possível expandir esses insights financeiros com análises preditivas, ou seja, agora já dentro da plataforma, e mais futuramente ainda automatizar essas recomendações de intervenção com base nos dados financeiros. Então, como vocês podem ver, realmente esse experimento não envolveu muito uma parte do sistema específico, a melhoria de uma feature ou algo assim, e nem mesmo a equipe de experiência do usuário, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Era uma necessidade realmente do time de enfermagem de comunicar isso melhor, mas era, na verdade, um objetivo da empresa como um todo alcançar isso. Então, essa experimentação, ela é fruto de uma iniciativa que eu comecei no mês passado, que eu ainda estou testando e validando, mas que tem a ver com a minha experiência com Continuous Discovery, né? Análise de causa raiz, análise de Pareto e por aí vai. Juntando esses frameworks, essas mentalidades
esses mindsets, né, na verdade, eu propus uma abordagem colaborativa para mapear o que a gente chama de possíveis microcausas, né, que tem o potencial de desencadear um resultado, né, um outcome desejado. Então, no início de todo o trimestre, a ideia é votar em um resultado, né, algo relacionado aos OKRs que seja parte da nossa estratégia para atingir os OKRs, e fazer um brainstorm de possíveis microcausas. Lembrando que são possíveis, tá? Não necessariamente o que vai estar sendo listado gera esse resultado, mas a ideia é coletar o que poderia, então, nos fazer, dentro desse plano maior, alcançar o objetivo desejado. Então, para não ficar tão abstrato, utilizando o exemplo que nós acabamos de pegar, a empresa ela queria essa expansão da rede como uma estratégia de como aumentar o número de relatórios entregues. Então, fazer os nossos clientes pedirem para que a Lean visite tal e tal e tal outro hospital, adicionando eles na nossa lista de visitas. E a forma como nós comunicamos os resultados, ele é considerado uma macrocausa. Então, se nós comunicarmos ele de certa forma, é provável que isso expanda ali a rede hospitalar, certo? Então, nós como time, né, a ideia foi, na verdade, foi que eu me reunisse com cada um dos times e fizesse uma sessão de brainstorming com cada um deles. E tivemos uma lista de opções, e uma delas foi a economia de home care, que foi destacada ali como um ponto que realmente poderia ter um grande potencial. Então, a ideia do experimento é exatamente essa, né, de podermos validar se aquela microcausa realmente tem relação com o valor esperado. Então, a ideia desse framework é que cada um da equipe, né, o Product Manager, Product Designer e às vezes até o Tech Lead, equipe de desenvolvimento, assuma de 1 a 3 microcausas, mas coloque elas como um objetivo semanal. Dessa forma, toda semana, no início a gente escolhe e no final a gente debate sobre as descobertas. O time possa, ao longo da semana, ir coletando dados, testando no código mesmo, até adicionando perguntas nas entrevistas semanais do Continuous Discovery e realizando experimentos enxutos como esse para poder coletar dados e validar. Poxa, esse aqui é um caminho que a empresa poderia investir um pouco mais e atingir. Temos aqui evidências de que pode tracionar esse nosso objetivo de negócio. Então, com esse processo, eu percebi que com 2 pessoas a gente consegue validar em torno de 15 a 20 possíveis microcausas em um único mês. Então, é algo extremamente poderoso. Eu não vi isso ainda sendo trabalhado em outras empresas e, bom, eu considerei algo muito necessário. Sempre percebi que nós temos pessoas muito inteligentes, muitas ideias, e sempre senti falta de uma forma mais prática, acionável, voltada para esse aprendizado contínuo de como validar essas ideias, né? E esse framework tem mostrado um potencial muito grande de quebrar silos, então é um grande desafio das empresas hoje em dia, e também de gerar valor para os nossos clientes. Bom, fico muito feliz de ter apresentado esse case para vocês, e fico feliz também em dizer que eu tenho outros cases ali no meu portfólio, certo? E como eu disse antes, é importante para mim trazer coisas que eu acredito que vocês já viram muitos wireframes e protótipos, então trazer algo diferente é sempre enriquecedor, né? Então, vocês vão conseguir encontrar no meu portfólio. Tem lá o case de Design System, tem o case, né, que foi feito para... Esse case foi feito para em torno de 300 desenvolvedores e 11 designers, então foi algo bem legal. Também tem o meu case da Mindsun, que foi especificado ali, mas eu também tenho vários outros cases que a gente pode, né, tomar um café e conversar um pouco sobre, certo? No LinkedIn vocês podem também conferir os resultados e as atividades-chave de cada uma das experiências e também feedbacks de alguns colegas, então nada como um feedback de um usuário para falar sobre um serviço. E sintam-se à vontade também para gerar conexão, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.